o que é até uma mudança positiva no perfil da dívida, mas, claro, também teve seu efeito, mas não é maior, não é superior do que o efeito gerado pela própria política do Banco Central. Tá? Isso quer dizer que eu estou defendendo que se reduza juros na marra, ou quer que seja na marra? De jeito nenhum. Eu até acho que, por exemplo, a política, a partir de 2011, ela foi feita de forma muito equivocada, porque no Brasil você reduzir juros de forma muito rápida, em geral, tem um efeito de desvalorização do câmbio também brusca, porque o Brasil também tem um problema aí antigo, em que quando você reduz juros, você leva a fuga de capitais, a gente acostumou os investidores com um certo patamar, e a especulação cambial com o real é enorme. A gente tem uma moeda que está muito sujeita à especulação, que é a mais volátil do mundo, de modo que o risco cambial explica boa parte dessas variações. Os agentes, de alguma maneira, exigem uma taxa de juros alta por causa do risco cambial. Isso é o único consenso que eu acho que se tem entre, sei lá, o pessoal de Campinas que estuda câmbio, o pessoal mais macroeconomista convencional, a outros macroeconomistas que eu conheço. Em geral, a gente vê que a taxa de câmbio, de fato, ela costuma responder muito. O próprio Banco Central coloca isso nas atas. E isso, quando isso acontece, a gente ainda tem um repasse para preços relevante na economia brasileira, então tem um problema. Aí estamos diante de um poço, ou você controla capitais, ou você vai estar diante desse problema, ou você regula esses mercados, ou você vai estar diante desse problema. Mas, enfim, não é esse o tema principal aqui. Indo para a PEC, nesses 10 minutos que me restam, eu acho o seguinte: a gente, diante desse quadro, a resposta que está aparecendo, ela é uma resposta não só completamente inadequada para se solucionar tanto o quadro fiscal quanto a crise econômica, como ela é uma resposta que é ilegítima do ponto de vista do debate democrático, que não passou pelo debate com a sociedade e que está sendo promovida por um governo também sem essa legitimidade. Né? Então, tem vários elementos aí que tornam a PEC 241 um pouco um símbolo do que está acontecendo hoje, porque ela finge endereçar um problema fiscal e não o endereça, porque ela não tem nada a ver com o que vai acontecer com o crescimento econômico, com a arrecadação. Na verdade, ela acaba tendo a ver de forma negativa, porque a gente sabe que os investimentos públicos no Brasil são a despesa discricionária, que é a primeira a ser cortada quando você está com algum tipo de restrição fiscal. Se você impõe uma restrição fiscal dessa natureza, não há dúvida de que aquela queda de investimento público que a gente observou, a queda na derivada, né, que isso daí será perpetuado ao longo dos próximos 20 anos, então esse motor de crescimento esquece. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma regra que ela tem pouquíssima racionalidade sobre qualquer critério, né? Até mesmo o critério que atribuiria ao ajuste um papel nessa retomada da confiança e do crescimento. Porque na hora que você olha, na verdade, o que ela faz ela reajusta as despesas globais de cada poder à inflação do ano anterior. A inflação do ano anterior às vezes ela vai estar maior do que a inflação desse ano, às vezes ela vai estar menor do que a inflação desse ano. Né? Nesses anos próximos, né, que o Marcos não está querendo conversar sobre, né, esses anos até 2018, são anos, por exemplo, em que a inflação vai estar caindo ao longo do tempo. Isso significa que as despesas reais subiriam ao longo do tempo, ao contrário do ano passado, por alguns anos ainda. Né? Então, ela, no curto prazo, ela nem uma regra de ajuste né? Ela é uma regra, na verdade, que visa, ao contrário, estabelecer para o longo prazo que, independente da nossa taxa de crescimento, os gastos públicos em relação ao PIB vão estar caindo de forma contínua, certo? E as simulações que estão na praça mostram que se a gente crescer mais ou menos que nem crescemos na década de 80 e 90, que me parece o mais otimista possível diante do cenário de debate econômico que estamos, a gente vai chegar mais ou menos, vai passar de quase 40% para quase 20% do PIB, 20 e poucos, 23% do PIB, em 20 anos de gastos públicos totais, o que nos coloca mais ou menos no patamar de países como Burkina Faso, Guiné Equatorial, países que têm
um Estado que não provê, inclusive, os serviços públicos fundamentais que a sociedade brasileira escolheu, que seriam públicos, universais e gratuitos na Constituição de 88. Além disso, o que é ainda pior, a gente tem um seguinte problema, que aí tem a ver com o debate que o Marcos coloca, que é o debate da Previdência, né? A PEC ela não fala nada sobre Previdência. Então, o que surge no debate não, mas ela é essencial para poder argumentar em favor da Previdência, porque é claro que se não fizer a Previdência, a PEC é inviável. O que isso quer dizer? Que a PEC, na verdade, não faz nenhum sentido, né? Pelo seguinte motivo, a PEC, ela coloca um teto sobre o total das despesas do Poder Executivo e, na verdade, isso significa que se a Previdência, mesmo se fizessem a reforma, né, mesmo se fizessem essa reforma, ainda assim você tem direitos adquiridos, ainda assim você vai ver uma trajetória de crescimento por algum tempo das despesas previdenciárias, né, por muito tempo, né, não é algo que, mesmo se fosse feita a reforma que o Marcos propôs, isso não tem um impacto nas despesas durante, sei lá, os próximos 10 anos, tá? Não, pelo menos não reverte a trajetória de crescimento dessas despesas que, como ele falou, tem razões demográficas, etc. Isso quer dizer que você estaria impondo um teto que limitaria de forma crescente todas as outras despesas do governo. Ou seja, você veria uma proporção das despesas para a saúde, para a educação, para investimentos públicos, para assistência social, transferências sociais, etc., caindo ainda mais rápido ao longo do tempo, durante esses próximos 10 anos. Certo? Isso, além do óbvio impacto que eu já tinha falado, dos investimentos, do próprio crescimento econômico, etc., tem um impacto do ponto de vista da qualidade ou da possibilidade de se financiar esses serviços públicos brutal. Então saiu uma nota do IPEA, uma nota técnica ontem eu recebi ela, que basicamente simula para o caso do SUS, né? Simula os impactos da PEC por causa do SUS, até com simulações até bem otimistas, que não consideram esse fato de que talvez essas despesas têm que ser contraídas em termos reais, né? Porque a PEC, mais uma vez, também tem que vir acompanhada da desvinculação dos tributos, dos gastos obrigatórios para isso, senão aí realmente não vai sobrar nada para cortar, né? Se você não tiver nem a desvinculação, nem a reforma da Previdência, a PEC, enfim, não sei nem por onde ela começa, porque nem tem mais investimento público para cortar a esse ponto, né? Mas se não for assim, se for desvinculado, a gente vê que basicamente você tem impactos dramáticos sobre o financiamento do SUS. Então, o estudo mostra que basicamente você não teria condições de manter o SUS como a gente conhece hoje, que já não é maravilhoso, né? Claro que tem problemas de eficiência, mas o financiamento também é essencial. E aí, é claro que se você reduz o gasto com saúde per capita, porque no fundo o que a PEC faz é reduzir tanto o gasto com educação quanto com saúde per capita durante 20 anos, não é de se esperar que a gente tenha esse ganho intrasetorial de produtividade ao ponto de acompanhar isso e passar a ofertar serviços melhores para as pessoas com esse nível de redução do gasto per capita, né? Ou seja, é uma PEC que basicamente não corrige nenhum dos nossos problemas e nenhum dos problemas que, aliás, estão preocupando a sociedade brasileira, né? Porque a gente tem uma sociedade que reclama de qualidade de serviço público, mas que não reclama da existência de serviço público. Inclusive, as manifestações, desde 2013, mas também as últimas, os próprios protestos para impeachment, teve levantamentos feitos pelo pessoal da USP, que perguntam para as pessoas: você quer saúde pública universal? Você quer educação pública universal? E 92%, 93% das pessoas dizem quero, dentro das manifestações para impeachment. Certo? Então não há na sociedade uma demanda para se acabar com o SUS, com a educação pública universal. Não há. Isso não é. A demanda é por melhor qualidade, né? O que é uma demanda legítima, mas que certamente não será conquistada simplesmente pela queda de recursos para esses setores, né? Não é possível, porque queda de recursos para esses setores a gente também já viu antes, já viu nos anos 90, e não melhorou a qualidade, e não vimos esse aumento da produtividade que teria resolvido todos os problemas.
ao mesmo tempo, a gente está diante de um quadro fiscal que vai continuar deteriorando-se enquanto a crise econômica perdurar, né? E não há na agenda nada sobre crescimento, certo? Não há na agenda nada sobre restabelecer nível de renda, restabelecer o emprego, voltar a ter contribuições que elevem a receita da Previdência, por exemplo. Isso não parece ser uma preocupação. Eles estão pensando em reformar a Previdência, mas não estão pensando em como voltar a ter contribuições para a Previdência, o que exige uma trajetória de emprego favorável, né? Ao mesmo tempo, então o que aparece são coisas do tipo as novas atividades do BNDES, novas para não dizer velhas, de concessões e etc., que mesmo esses planos, os leilões estão previstos lá para quando o Marcos vai passar a estar interessado, 2017, 2018, mas que não acho que terão, até sair essas obras, ainda eliminaram o tal do empréstimo ponte do BNDES, que era o que dava as condições para empresas menores participarem desse processo, porque davam financiamento antes do início das obras, agora nem isso tem, ou seja, supondo que isso saia do papel, supondo que tenha gente afim, porque está confiando que o país está com uma estabilidade política incrível, mesmo assim vai demorar muito tempo para essas coisas terem algum efeito sobre o crescimento, mesmo assim seria irrisório, né? Então, o cenário é um cenário dramático e que não está... E aí o que está posto, na verdade, é uma PEC que, na verdade, que coloca... que no fundo é isso, é um aproveitamento de uma janela de oportunidade. Então a PEC, na verdade, é uma janela de oportunidade para se fazer o quê? Uma redução do tamanho do Estado, uma quebra de um pacto de 88, que eu não quero nem defender esse pacto de 88 como um grande pacto excelente, não, porque eu acho que o pacto de 88 também é cheio de contradições, né? Você vinha de um período de democratização em que você está defendendo direitos então você aumenta um monte de direitos, mas você não se livra de um problema de plutocracia no Brasil, então você também não garante as coisas do outro lado, não muda a estrutura tributária, não garante não garante como será financiados esses direitos, né? Isso aí é um problema que tem a ver com o Brasil. Então, por exemplo, aí para terminar eu quero entrar na Previdência. Previdência Rural. Previdência Rural, na verdade, é assistência, não é previdência. Certo? Então, ele fala dessas despesas que são metade do gasto total público, como se elas tivessem a mesma natureza. Então, Previdência Rural nada mais é do que uma decisão de dar aposentadoria rural, e eu fico feliz que o Marcos acha que essa deveria ser preservada, porque essa, de fato... atinge e beneficia os mais vulneráveis no país, né? E que inclusive se aposentam mais tarde em relação à expectativa de vida deles. É uma decisão ali de que essa aposentadoria será concedida sem contribuição. Ou seja, não se coloca um imposto, por exemplo, na propriedade agrícola para isso, né? Não se coloca. Essa foi uma decisão. No entanto, ela é uma decisão que é como a saúde pública ou a educação pública. Ela é uma decisão de que você o trabalhador rural vai poder se aposentar. Você não pode tratar de um déficit na Previdência Rural, porque é que nem você falar que tem um déficit na educação pública ou um déficit na saúde pública, certo? É claro que é um déficit, é um serviço que você está oferecendo, que você decidiu garantir enquanto sociedade, né? Então, falar em déficit da Previdência, incluindo Previdência Rural, para mim já não faz qualquer sentido. Então, coloca Previdência Rural pelo lado da assistência, da saúde pública, da educação pública, essas coisas que você não está olhando para contribuição e despesa. Certo? Por último, para concluir, sobre pobre não receber benefício previdenciário, que eu acho que já é um tema que apareceu também no debate que eu tive com o Marcos na quarta-feira em Campinas, e assim, o que o Marcos está dizendo é o seguinte, olha, a Previdência, o salário mínimo, o valor mínimo de Previdência jamais será, não está nos 40% mais pobres do Brasil, né, porque, por definição, quem ganha a Previdência é o formalizado, etc. Tem dois elementos aí que eu acho importante a gente trazer. O primeiro é o seguinte,
A formalização que aumentou no país, que agora já está diminuindo de novo, né, trouxe para o sistema formal domésticas, muita gente que não tinha antes e que antes não estaria na Previdência, mas que certamente não estão, claro que não estão entre os mais pobres, mas também não vamos combinar que a gente é uma sociedade um pouco diferente do Japão. A gente é basicamente uma sociedade ainda bastante escravocrata, né? Então, você dizer que também essa turma são os privilegiados da Previdência é um pouco complicado, né? O segundo ponto é o seguinte: a renda, você não pode olhar para a Previdência como sendo a renda de uma pessoa, né? Isso é verdade. Se cada pessoa ganhasse uma aposentadoria, essa pessoa certamente não está nos 40% mais pobres. Mas tem muitas famílias que vivem de uma aposentadoria. E é claro que vai ser mais frequente no meio rural, mas não é verdade que não existe também no meio urbano. Então tem muita família inteira e o benefício da aposentadoria vale para muita gente. Isso não quer dizer que a gente não tem que discutir esse assunto, e eu também não defendo, por exemplo, pensão para militares acumulada para mulheres militares acumulada com outra coisa. Eu acho que assim, tem problemas na nossa Previdência, tem questões, a gente tem que estar discutindo isso. Eu só discordo de que, esse seja um momento para discutir isso, num momento em que existem agendas mais urgentes, do tipo agenda de crescimento, agenda de emprego, até para a gente poder fazer nossas projeções e ter alguma noção sobre o que vai acontecer. E segundo, eu acho que essa agenda ela não resolve o problema, ela não deveria estar nem colocada, no sentido de que a gente está desviando todo o assunto, todo o debate, para temas que vão aparecer de forma recorrente, porque tem a ver com demografia. Então sempre você vai poder fazer uma conta e dizer, olha, é insustentável. Isso sempre vai poder acontecer. Você sempre vai poder fazer essa conta e mostrar. Qualquer país do mundo, qualquer momento do mundo. Já tivemos reformas, né? Isso é algo que de vez em quando aparece. Eu só não entendo por que aparece nessa janela de oportunidade. Então é isso. Enfim, com isso concluo. Acho que a gente pode abrir para o debate e pensar um pouco mais sobre esses assuntos. Obrigada, gente.